noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. Já estamos retornando, de forma presencial. Começamos domingo passado e vamos dar essa continuidade. Mas para você que ainda não pode estar conosco, nós estaremos aqui levando até você, no conforto da sua casa, a palavra de Deus por meio desse culto ainda gravado, até o momento em que todos nós estejamos aqui juntos louvando ao Senhor. Amém? Quero convidar você a fazer uma leitura no livro de Jeremias, capítulo 32, dos versos 16 ao verso 20, que diz assim: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual o que tens neste dia. Amém, meus amados irmãos. Então Jeremias está aí exaltando a misericórdia, a grandeza do Senhor e a certeza de que Deus, próprio Deus, Ele zela pelo nome dEle. Então Ele fez para Ele um nome, e esse nome é o nome eterno, é o Senhor nosso Deus. Quero convidar você a cantarmos aí junto com os nossos irmãos o hino de número 27, em adoração ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino
naufragos ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Amém, meus amados. Graças a Deus por essa liberdade que temos de estarmos aí louvando ao Senhor e crescendo também através desses cânticos, desses hinos tão maravilhosos. Quero também orar nesse momento, pedir a Deus que esteja nos orientando, e falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de sermos edificados por ela. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração, para que sejamos agraciados, ó Deus, nesse crescimento, e servindo ao Senhor cada dia mais, cada dia melhor. Te louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. E sem demora, eu quero compartilhar com você hoje o texto de Levíticos, o Levítico, capítulo 1, bem lá no comecinho, Levítico, capítulo 1, os versos 9, diz assim, bem no finalzinho: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 13, no final, a mesma coisa. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o verso 17, também na parte final, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Pois bem, meu amado irmão, nós estamos sempre nessa adoração ao Senhor, oferecendo um culto, seja ele presencial aqui no templo, seja ele aí na sua casa, mas todos nós estamos envolvidos nessa adoração ao Senhor nosso Deus e queremos prestar a Ele um culto verdadeiro, um culto que de fato o glorifique e traga também a nós edificação, traga a nós crescimento. E é muito bom quando a gente olha para a Escritura e somos aqui orientados, ordenados por Deus, como devemos adorá-lo, como servi-lo. Essa expressão aqui me chama muita atenção, quando ele diz que era aroma agradável ao Senhor, era um cheiro agradável ao Senhor, todo aquele momento da oferta que envolvia o ofertante nessa adoração a Deus, naquele contexto do Velho Testamento, principalmente nos primórdios aqui da chegada da lei e dos sacrifícios ordenados por Deus. Então, meus amados irmãos, eu queria compartilhar com você sobre esse culto oferecido aqui em Levítico, esse momento de adoração que envolvia então a oferta e ofertante, trazer também para o nosso contexto, para o nosso tempo, que é diferente desse aqui, mas que na essência tem o mesmo sentido, porque todos nós adoramos ao Senhor. Eles adoravam ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. E é por isso, meu amado irmão, que a essência da adoração, ela não muda. Pode mudar a forma, a aparência aqui, mas a essência do culto, da adoração, não pode mudar. Por isso que o livro de Levítico, o nome já diz, que é um livro voltado para as leis em Israel e também para os levitas, a tribo que foi separada por Deus para servi-lo ali ainda no tabernáculo, não tínhamos o templo ainda, mas essa tribo estava a serviço do Senhor naquele tempo. E meu amado irmão, nesse contexto de Levíticos, como também hoje, para nós podemos perceber que o culto, ele apontava para três fatores que eram presentes no culto
e devem estar presentes no culto, sempre. Ou seja, sempre que nós adoramos ao Senhor. Então, de novo, aqui no templo ou na sua casa, esses 3 fatores devem estar presentes. Primeiro deles, a presença do Senhor. Então, não existe uma adoração, sem a fé, a certeza que esse Deus que recebe a adoração está presente. Segundo, a santidade do Senhor. Então, se nós oferecemos culto, temos que entender que estamos diante de um Deus que é completamente santo, puro. E terceiro, o tratamento do pecado para uma perfeita comunhão com o Senhor. Então, quando estamos em adoração, principalmente na presença do Senhor, diante da sua santidade, o pecado precisa nos incomodar ainda mais. E ele tem que ser tratado para que a nossa comunhão seja perfeita. Então, esses 3 fatores são fundamentais, para que o Senhor também receba a nossa adoração e o nosso culto. Então, eu quero deixar com você sobre esse tema, um aroma agradável ao Senhor, trazendo para o nosso contexto, dizendo também que o nosso culto, que a nossa adoração, que o nosso louvor precisa ser agradável ao Senhor, precisa ter um aroma suave, um cheiro de um verdadeiro louvor e adoração que Deus aspira com prazer, com alegria, que recebe no seu trono de glória. E meu amado irmão, nós vamos perceber aqui que esse aroma do culto, esse cheiro do culto, ele nos ensina 3 coisas. Primeiro, que ele estabelece o perigo da rejeição. Isso é muito bom a gente lembrar e a gente frisar, tá? Levítico, você sabe que é um manual de adoração, lá no Velho Testamento, onde os sacrifícios e as ofertas também tinham três aspectos. Primeiro, que eles representavam o adorador. Segundo, que eles identificavam o adorador. E terceiro, que eles beneficiavam o adorador. Então, as ofertas e os sacrifícios tinham também esse objetivo. E o culto verdadeiro, tanto aqui quanto lá em João 4,23, quando Jesus nos orientou que a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em verdade. E essa adoração, meu irmão, esse culto a Deus, ele tem o sentido, e aí nos diz a Bíblia de Genebra, que esse culto em espírito e em verdade, como também aqui os sacrifícios oferecidos a Deus, tem o objetivo de afastar a ira de Deus e levar o Senhor Deus a ter um olhar benevolente para conosco. Olha que maravilha! Então você cultua ao Senhor Deus e Ele vai sempre ter um olhar benevolente, favorável a você, a sua vida, como Ele fazia aqui com o povo de Israel. Agora, esse aroma suave, esse cheiro aqui agradável ao Senhor, dos sacrifícios, do culto, ele no original traz a ideia de aceitabilidade e aprovação. Então olha bem, quando Deus aspirava esse aroma suave, agradável a Ele, então indicava que aquele sacrifício, que aquele ofertante estavam sendo aceitos e aprovados pelo Senhor. Por quê, meu amado irmão? Porque você sabe que nem todo culto é aceitável ao Senhor Deus. Nem todo louvor é agradável ao Senhor Deus. Então, existem cultos, existem adoradores, existem louvores que Deus repudia, que Deus não aceita. E a Escritura, ela esclarece isso em vários textos. Vou só te lembrar aqui alguns. Por exemplo, se você ler Isaías capítulo 1, você vai perceber que Deus diz ali que o pecado
junto com aquele culto solene, não era aceitável. Então o pecado, de forma alguma, vai levar você a ser contemplado por Deus na adoração. É rejeitado. Por isso que o pecado tem que ser confessado, perdoado, abandonado, para que a santidade prevaleça em nossa vida. O Salmos diz que um coração arrogante, Deus não vai aceitar, Deus não vai ouvir. Hebreu diz que um louvor somente de lábios, também Deus não vai ouvir. Inclusive Jesus repudia aquele louvor que era apenas de lábios, mas se o coração estava longe dele. Então, meu amado irmão, você percebe que nesse sentido existia e existe aparência de culto, mas não essência do culto. Então, são reuniões que Deus abomina. Então, quando você pensa nesse aroma agradável, então você entende primeiro que há um perigo de rejeição. Isso é estabelecido na Escritura, para termos o cuidado de adorarmos em espírito e em verdade, de entendermos o que isso significa para nós, de sermos aceitados ou aceitos e aprovados por Deus. Segundo lugar, esse aroma suave, ele evidencia a gratidão, tanto aqui em Levítico como nós hoje em nossa adoração. Ou seja, meu amado irmão, tudo o que envolvia a oferta e o ofertante aqui confirmava 3 coisas: o amor eletivo, então Israel é o povo eleito de Deus, como nós somos também o povo eleito de Deus. Segundo, a graça ao ofertante. Então Deus estava ali sendo gracioso, com o ofertante que era aceito, que era aprovado por ele, e as bênçãos sobre a vida do ofertante. Então, quando ele ia oferecer essa oferta a Deus, o sacrifício a Deus, então ele saía dali abençoado pelo Senhor, e principalmente ou especialmente 2 bênçãos fundamentais e básicas para nós, que era a proteção e a provisão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem, de Deus, recebe dele essa proteção e essa provisão. Agora, o ofertante aqui, ele manifestava a gratidão a Deus, e preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ele oferecia o melhor, mesmo que fosse o menor dos sacrifícios ou das ofertas. Então podia ser um cordeiro, podia ser um pombinho, podia ser um bolo, não importa a oferta, conforme a lei instruía, mas na verdade o que ele oferecia, conforme as suas posses, conforme a lei designava, era o melhor, mesmo sendo o menor. Por isso, meu amado irmão, diante de Deus, dízimos e ofertas, elas não são mensuradas pela quantidade, mas pela fidelidade ao Senhor Deus. Então, para Deus não importa se o seu dízimo é 10 reais, se o seu dízimo é 1.000 reais. Então Deus não olha essa quantidade, Deus olha o seu coração, a sua fidelidade a Ele, porque o seu menor dízimo é o melhor que você está oferecendo ao Senhor Deus. Então isso ficava muito claro, meu amado irmão. Então por isso que o ofertante se envolvia aí. E tem um texto lá em Malaquias, ou em todo o livro de Malaquias, a gente percebe exatamente essas orientações ou exortações de Deus. Malaquias é um livro que desde o primeiro capítulo Deus ele exorta o povo, porque o povo estava numa relação com o Senhor Deus muito assim desprezível. Ou seja, eles demonstravam claramente, era visível nas ofertas deles, na postura deles, que eles não estavam nem aí com o Senhor, eles estavam ignorando o Senhor. Então você percebe lá que em Malaquias que eles ofereciam o pior cordeiro, a pior oferta era para o Senhor Deus.
Diz lá que eles também desprezavam o nome do Senhor, chegando ao ponto de fazer uma comparação, dizendo: olha, inútil é servir ao Senhor. E eram também infiéis no casamento. E é interessante, meu amado irmão, que lá em Malaquias, se tratando da importância do culto, do envolvimento do ofertante, da gratidão dele, em Malaquias fica muito claro que ali o que prevalece é a tristeza de Deus e não a ira de Deus. Olha que interessante. Deus disciplinou Israel muitas vezes, mas aqui em Malaquias ele está triste com o povo. Ele não manifesta a ira, ele não disciplina, mas ele demonstra a sua tristeza. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes a tristeza dói mais do que a vara, mais do que a disciplina, né? Às vezes o pai, a mãe, né? o esposo, a esposa, nessa relação pais e filhos, né? a marido e mulher, às vezes a tristeza pelo que é feito contra a gente dói muito mais do que o desejo da ira, da vingança. Então assim era com Deus também. Então ele estava triste com o povo. Por isso que quando a gente oferece culto, temos que ter um coração grato a Deus, um envolvimento fiel com Deus e oferecemos o nosso melhor para Deus, mesmo que seja o menor. Terceiro e último lugar, meu amado irmão, esse aroma suave fortalece a consagração. Exatamente isso. Então você percebe quando o ofertante aqui, o adorador, se envolvia com o Senhor, e quando nós também nos envolvemos mais com o Senhor, meu amado irmão, a gente oferecendo esse culto verdadeiro, com certeza nós, como eles aqui, a gente volta bem para casa, a gente volta restaurado, a gente volta confiante. Então, quando você presta a Deus um culto verdadeiro, toda a sua vida ela é transformada, ela é moldada pelo próprio Deus, e você sai daquele ambiente de culto coletivo, principalmente, e volta para a sua casa bem, confiante, feliz. E meu amado irmão, eu diria que nesses tempos de pandemia é o que a gente mais precisa, porque esse tempo de pandemia você percebe que é um tempo em que os nossos planos foram engavetados, não é? Esse tempo é o tempo em que as perdas foram e ainda têm sido irreparáveis. Tem sido tempos difíceis. Então nada melhor do que a gente adorar ao Senhor, nos envolvemos com o Senhor Deus e temos essa vida um pouco mais estruturada, mais abençoada, mais feliz, mais segura, para a gente superar também esse momento. Então esse culto verdadeiro que você oferece ao Senhor Deus, ele molda a sua vida, ele transforma a sua vida, te dá mais confiança, te dá mais alegria no Senhor. E não esquecendo que o grande propósito aqui desse sacrifício, como do nosso culto, está lá em Levítico 11:45, que é: sede santos porque eu sou santo. É isso que Deus queria que o povo entendesse, é isso que nós queremos entender e devemos viver, que o nosso Deus é santo e nós também somos santos, meu amado irmão. Por isso a gente oferece a Deus um culto racional, santo, vivo e agradável. É por isso que nós oferecemos a Deus um louvor contínuo, que é produzido por lábios que conhecem, que professam verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. É por isso que o nosso testemunho ele é eficiente, como bom perfume de Cristo que nós somos, porque nós entendemos a santidade e nós oferecemos a Deus esse culto verdadeiro. Então, meu amado irmão, o aroma suave da nossa adoração, do nosso culto, tem que manifestar, tem que nos ensinar que há um perigo de rejeição, que evidencia a gratidão e que fortalece a nossa consagração, meu amado irmão. E eu pergunto: que cheiro tem o seu culto hoje? Que aroma tem a sua adoração, o seu louvor?
Deus tem aceitado isso? Deus tem aprovado a sua adoração, meu irmão, seja na sua casa, seja no templo? Queria terminar deixando com você aqui algumas considerações. Primeiro, tanto para nós que estamos voltando para o templo, ou para você que ainda precisa ficar em casa, entender que essa adoração em um só corpo, ela precisa restabelecer em nossa vida o culto verdadeiro. Entender que a adoração, ela é normatizada pela Escritura, de forma que ao obedecermos a Escritura e adorando corretamente ao Senhor Deus, a gente é aceito por Ele e Ele tem prazer em nossa adoração. Segundo, adore como fruto de um coração plenamente agradecido pela salvação recebida, pelo cuidado desfrutado, pela segurança prometida. Ofereça o melhor de você mesmo, nem que seja o menor. Por exemplo, pode ser o menor tempo. De repente você não é a pessoa que ora 3 horas por dia, mas ora 15 minutos, 10 minutos. Não tem problema. Se 10 minutos for o seu melhor tempo, Deus vai ter prazer na sua oração. Pode ser a menor oportunidade, mas que você use para crescer, para dar um bom testemunho. Pode ser o menor dízimo que você consagra a Deus, não tem problema, meu amado irmão, desde que o menor seja o melhor que você oferece para o Senhor Deus. Então, pense nisso, tá? Para que a sua vida seja assim, muito cheia dessa fidelidade ao Senhor. Lembre-se que Deus não se impressiona com aparência. Terceiro, lembre que a santidade tem que ser a sua assinatura. A santidade tem que marcar a sua vida, as suas palavras, a sua conduta, os seus pensamentos. Porque, meu amado irmão, não há como desligar, desvincular, desassociar a oferta do ofertante à adoração do adorador. Lembra que Deus não rejeitou Caim pela oferta dele, mas pelo caráter e pela conduta dele. Então, meu amado irmão, que a nossa adoração, que o nosso culto esteja aí alinhado com o Senhor, alinhado com a sua palavra, e que o tempo seja sempre mais precioso para nós, que os nossos relacionamentos sejam mais ajustados e mais valorizados. Pense nisso e reflita sobre a sua adoração, sobre o seu culto, se ele é em espírito e em verdade. Deus te abençoe, meu amado irmão, e que esse aroma do nosso louvor seja realmente elevado, chegue ao trono do Senhor e glorifique o nome dele. Amém? Vamos orar, pedir a bênção e encerrar com a amém tríplice. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça, tem nos, ó Pai, nos orientado por Tua palavra, e que hoje, meu Deus, possamos refletir em nossa adoração, para que ela seja aceita e aprovada pelo Senhor, seja em casa, seja nesse retorno ao templo. Abençoa os meus amados irmãos, ó Pai querido, que tenhamos uma boa semana na presença, na graça do Senhor. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém.